essa oportunidade. A gente é da cidade de Mossoró, né, Rio Grande do Norte. Estamos morando agora em Santa Catarina. Aleluia. Para o projeto de Deus, promessa de Deus acontecer na nossa vida. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 17, versículo 14. Abra sua Bíblia aí. Carta de Paulo aos Gálatas. Quero prometer que serei bem breve na nossa mensagem que o Senhor tem nos agraciado nessa tarde. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Aleluia. Encontrou Gálatas depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, depois de os 3 epístolas de Paulo, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí é Gálatas, a região da Caia, que ele foi levar o evangelho a essa região. Capítulo 6, versículo 14, quem encontrou, diga: eu achei. Eu achei. Diz assim a palavra do Senhor: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus. Diga assim comigo: cruz. Cruz. Diz mais: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Curva a sua cabeça e diga assim, coloca a mão no seu coração e diga: Deus, fala comigo nessa tarde, através do seu Espírito Santo. Toma o seu assento, dê um aplauso para Jesus. Yeah. Glória a Deus. Irmão, eu sei que quando é um culto público, eu aprendi com os nossos pastores sempre levar uma mensagem mais voltado para o lado evangelístico. Apesar que nós somos crentes salvos em Jesus, mas a palavra é a palavra. Deus me deu um versículo, um verso que fala que Paulo diz que não gloriava-se, né? Yeah. Ele não se gloriava, apesar de ser um fariseu, ser um doutor da lei, que aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem que era poliglota, conhecia muitas línguas, um homem que nasceu no judaísmo, era da tribo de Benjamim. Então o homem tinha reputação religiosa, uma boa educação. Depois que ele se converteu ao cristianismo, se converteu a Cristo, a visão de Paulo já não era a mesma. Ele já não tinha mais aquele egoísmo, aquele egocentrismo, aquela arrogância de ser um fariseu, de ser um doutor da lei, de conhecer muitas línguas. Paulo já não era mais aquele homem arrogante que matava os cristãos nas praças, saía arrastando os cristãos e matava. Paulo agora tinha a cruz de Cristo para gloriar. Ele gloriava, mas não no seu conhecimento da sua academia religiosa, sendo ele um fariseu. Ele diz: tudo o que eu ganhei no conhecimento aos pés de Gamaliel, todo conhecimento eu reputei. Eu tenho ele agora como... A Bíblia vai dizer que Paulo diz que ele aniquilou todo aquele conhecimento. Ele reputou pelo ganhar a Cristo. Ele reputou todo o conhecimento por ganhar a Cristo. E aqui ele vai expressar a glória da cruz. E aqui eu quero falar das duas realidades que Paulo fala aqui. As duas realidades da cruz. Diga-se comigo: as duas realidades da cruz. Poderia falar de algumas 5 aqui, mas eu quero ser breve. As duas realidades da cruz de Cristo. A primeira realidade, quando Paulo diz assim: esteja longe de mim de gloriar-me, ao não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A cruz é o símbolo também do cristianismo.
Se nós andarmos pelas algumas ruas de grandes metrópoles das cidades do Brasil, a gente vai ver nas BR uma cruz. A cruz é um dos símbolos do cristianismo. Mas eu não quero falar no símbolo da cruz. Eu quero me deter nas duas realidades da cruz de Cristo que Paulo estava falando, que ele estava trazendo para os seus dias. E a primeira realidade da cruz, a cruz de Cristo, nos mostra a profundeza de nossos pecados. Amém? Yeah. A cruz de Cristo mostra para a raça humana, para o homem perdido, a profundeza dos seus pecados. Quando nós vamos para a cruz de Cristo, há 2020 anos, nós vamos lá para a cruz, e lá na cruz foi que Jesus ele levou os pecados de todos os homens. Deus, através de Jesus, estava levando sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas. A cruz de Cristo identifica o homem, a profundeza, a convicção dos seus pecados, a tristeza. O pecado é uma barreira entre Deus e os homens, e os homens têm que entender essa realidade para ele poder ser salvo. Primeiramente ele tem que entender a profundeza de seus pecados, das suas mazelas. A profundeza do seu pecado o leva à tristeza. O homem tem que sentir tristeza, tem que sentir convicção, tem que sentir uma amargura, uma tristeza profunda dos seus pecados. Então a cruz, quando a gente vai para a cruz de Cristo, a cruz nos demonstra essa realidade, que nós temos os nossos pecados profundos, e a cruz mostra essa realidade, a realidade da profundeza mesmo. O pecado o separa o homem de Deus. O pecado é uma realidade. O pecado destrói o homem. O pecado é como um lixo tóxico jogado dentro do rio. Quando alguém joga um lixo tóxico dentro do rio, o que acontece? Contamina tudo. Então a raça humana está contaminada por causa dos seus pecados. A natureza do pecado existe. O pecado é real. O pecado acaba o homem. Você vê na raça humana, você vê diante da criatura que Deus criou a sua imagem e semelhança, a deficiência, o homem desfigurado. O homem já não tem mais a imagem e semelhança de Deus que tinha no Éden, quando tudo era perfeito. Depois que o homem pecou, ele perdeu tudo. Então a gente vê o mundo e as pessoas perguntam: por que aquele homem trafega cocaína? Porque ele usa e cheira cocaína? Porque ele mata? Porque ele rouba? Porque o homem não ajuda o outro? Porque os homens estão morrendo de fome, as pessoas. Isso é o egoísmo, isso é o pecado, é a profundeza do pecado. Então os homens rejeitam o evangelho, porque o pecado é uma natureza forte, só tem a tendência de se levantar, se rebeliar contra o seu Criador. Por exemplo, uma pessoa que se prostitui, uma mulher que vende o seu corpo, ela tem que entender que aquele pecado, aquela natureza, não é porque ela quer, é por causa da natureza. A natureza do pecado é profunda, ela é tão profunda que deixa o homem caído, deixa o homem feio, deixa o homem velho, e o pecado envelhece o homem a cada dia. Glória ao nome de Jesus. E eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, nessa tarde. Deixa eu ver quem pode dar glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Quando o homem dá um tiro no outro, isso é o quê? Isso é a profundeza do pecado. O homem faz isso por causa da natureza que corrói dele.
Ele agora mata o ser humano. Ali está também a natureza do pecado e ao mesmo tempo está o diabo. O diabo, ele se aproveita do homem caído para cometer isso. O homem tira no outro, tira a própria vida do outro. Isso é o que? É a natureza, é a profundeza. Porque os homens roubam, são ladrões. É o pecado, é a sua natureza. Porque os homens se curvam diante de imagem de escultura. E a Bíblia diz que a imagem de escultura, adorar a imagem de escultura, é uma abominação. Isso é a profundeza dos pecados do homem. Porque os homens pegam as criancinhas e começam a cometer ato ilícito de sexo com a criança. Isso é a natureza, é a coisa horrenda do pecado. Isso demonstra a realidade que tem a profundeza do pecado. O pecado é terrível. Glória ao nome de Jesus. Quando os homens se embriagam, vivem na bebedice, e ali às vezes pessoas estão caídas no chão. Quantas pessoas em Mossoró eu vi caídas no chão, na sarjeta. Aquilo é a profundeza do pecado. Arranca a deficiência do homem. O homem está deficiente por causa do pecado. Está desfigurado. A criatura de Deus está maculada.